How's it going, guys? And welcome back to another video. Se você ainda tem dificuldade com o verbo chato, chatíssimo, to be, eu vou esclarecer o verbo to be e todos os tempos verbais dele neste vídeo em 10 minutos apenas. Let's go, guys. Let's get started. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com meus alunos, principalmente meus alunos brasileiros, é ensinar o verbo to be em 10 minutos ou menos. Mas por quê? Porque eu entendo que vocês passaram muito tempo, mas anos e anos de tempo, aprendendo, estudando, repetindo o verbo to be. No ensino médio, no ensino fundamental, quando você tinha 11 anos, 13 anos, 15 anos, não parou nunca. E muitos de vocês acabaram nem aprendendo bem o verbo to be. Então eu estou aqui para te mostrar tudo o que vocês precisam saber sobre o verbo to be no jeito mais simples, menos complexo possível que tem no mundo. So let's go, guys. Então primeiro a gente vai começar com um tempo verbal, the present simple, o presente simples, tá? Quando a gente fala sobre o verbo to be, quando eu pergunto para os meus alunos, me dá um exemplo do verbo to be. A resposta mais comum é I am, you are, he is. Tudo bem. Não tem nada de errado com essa resposta, tá bom, pessoal? Mas não é a melhor resposta que tem. Por quê? Porque é o que acontece. Se você acha que o verbo to be é I am, você vai achar que também essa palavra I faz parte do verbo to be. Então é muito melhor separar o pronome, que é I, you, he, she, it, we, they. Separar os pronomes e as conjugações do verbo to be. Então temos am, is, are. A resposta perfeita seria, can you give me an example of the verb to be? Yes, am, is, are. Perfeito. Isso seria uma resposta perfeita, tá? Então a gente tem que separar, porque é o que acontece. Ao longo do tempo, se você acha que I am, he is, she is, you are é o verbo to be, você vai acabar falando coisas assim. I'm go to the beach, querendo dizer eu vou para a praia, porque você está juntando I e am sem querer, porque a forma abreviada sim é I'm, mas parece muito I. Então cuidado com isso, você tem que matar esse hábito no início, logo, que assim que você aprender isso vai ficar muito mais fácil. Aí, lembra disso, pessoal, que temos exemplos, as formas abreviadas de todas as conjugações do verbo to be. O pronome I seria am, I am, se for juntar I'm, que é o jeito que a gente fala, os nativos falam bastante. A gente não gosta muito de falar I am, mas se você acha melhor falar, se você acha mais fácil, não tem problema nenhum, né? Todos os nativos, independente do país, vai te entender, tá? Sem dúvidas. Aí tem you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, we're, they are, their. São as formas abreviadas do verbo, das conjugações do verbo to be junto com os pronomes, ok? Bom, pessoal, aí agora vamos fazer uns exemplos. Exemplos muito fáceis, tá? I'm American. Eu sou estadunidense. Lembrando que não tem diferença entre eu sou e eu estou em inglês. Seria I am, tá? Funciona. I'm American. Eu sou estadunidense. You're Brazilian. She's Mexican. Ela é mexicana. He's Chinese. Ele é chinês. We're humans. Nós somos humanos. They're Colombians. Eles são colombianos, tá? Eles são colombianos. Isso, assim, essas frases aqui são frases verdadeiras do inglês que eu usaria, o nativo usaria no meu dia a dia. Isso aqui, pessoal, é como a gente usa o verbo to be. Aí, vamos dar uma olhada nas formas. Eu sempre ensino as formas, as 3 formas do verbo, independente do tempo verbal. É a forma positiva, negativa, interrogativa. A forma positiva seria you are Brazilian, negativa you are not Brazilian, e a interrogativa seria are you Brazilian? A gente tem que inverter are you. Isso mostra para o falante nativo ou falante avançado de inglês que você está fazendo uma pergunta. Então tome cuidado com isso. Isso aí, pessoal, é o presente simples com o verbo to be. Só isso. Em 3 minutos, mais ou menos, a gente aprendeu o presente simples do verbo to be. Exatamente isso, não tem nada mais, não estou escondendo nada, eu já falei absolutamente tudo sobre esse assunto para vocês neste vídeo aqui, eu juro, não estou mentindo. Agora, o futuro. O futuro vai demorar menos tempo, porque é o tempo verbal mais fácil que tem. A gente vai estar falando sobre só a forma do will. Will, o que é will? Will é Will Smith, o ator? Não é não, pessoal. Will é o verbo auxiliar do futuro. A parte legal com o futuro aqui, quando a gente está usando will, é que não tem conjugação.
acredita? Não tem conjugação, independente do verbo, incluindo o verbo to be. Graças a Deus, né? É muito chato, porque a gente aprende uma coisa, o presente simples, futuro simples, passado simples, present perfect, e a gente acaba aprendendo, a gente aprende todas as regras, todas as exceções e tudo, e sempre tem mais uma regra, mais uma exceção com o verbo chato to be. Mas neste caso, quando a gente está falando sobre o futuro simples com will, não existe, não tem exceção, isso é muito legal, muito incrível. A gente simplesmente usa pronome, will, verbo. I will be. You will be. On Friday, I will be at home. Né? Na sexta, eu vou estar em casa. Só isso, pessoal. Independente do pronome, a gente só vai colocar o pronome, mais will, mais, no caso, be, e acabou. A gente não tem que conjugar o verbo to be, a gente vai deixar ele na forma base. Não vai mudar, não vai colocar no presente, nada mesmo, tá bom, pessoal? E olhando de novo para as formas diferentes, né? You will be at home on Friday. O mesmo exemplo, you will not be at home on Friday. Ou a gente também pode falar a forma abreviada de won't. You won't be at home on Friday, né? Won't é will not junto, tá? Aí temos will you be at home on Friday, né? De novo, invertendo as palavras, né? As palavras invertidas vão ser um sinal que vai mostrar para o falante nativo, o falante avançado de inglês, que você vai estar fazendo uma pergunta. Então isso aqui é um detalhe muito importante, pessoal. Anota aí, porque eu prometo, eu não vou te explicar uma coisa, eu não vou te ensinar uma coisa que não seja algo muito importante e essencial para vocês conseguirem falar bem o inglês. E o último tempo verbal, ou quer dizer, o último dos tempos verbais principais, que no caso é o quê? Past simple, passado simples. Passado simples é um pouco mais complexo, pessoal, do que o futuro, porque sim, tem conjugações. Na verdade, tem duas conjugações. Tecnicamente, se for pensar, né, é menos complexo do que o presente simples, porque o presente simples tem am, is, are, que são 3 conjugações. No passado simples, past simple, a gente só tem 2 conjugações, né? Então, a gente tem was, were. Was, were. Muito importante. Lembra que eu falei sobre o presente simples, que não tem diferença entre eu estou e eu sou? Bom, no passado é a mesma coisa. Não tem diferença entre estive, eu estava, eu era, eu já fui assim, né? Não tem diferença nenhuma entre essas conjugações. Então, eu estive, I was. Eu estava, I was. Eu era, I was. Mesma coisa. Então, a gente vai usar was para I was. You were. He, she, it was. They were, we were. Mas eu sei que não tem uma lógica muito fácil para seguir aqui, pessoal, mas é simplesmente anotar, né, as conjugações junto com os pronomes e criar os seus próprios exemplos. Não tem segredo com esse tipo de coisa aqui, pessoal, é só anotar e decorar as coisas e fica assim, vai repetindo e ao longo do tempo vai colar e você vai lembrar para sempre essas coisas aqui. Tá, então lembrando sempre que a gente tem que ver as formas, as 3 formas, positiva, negativa e interrogativa, a forma de pergunta, outro nome para isso. I was at home. I wasn't at home, que wasn't é a forma abreviada de was not, wasn't. Was I at home? Was I at home? Eu estava em casa? Né? Se eu não lembro, se eu bebi demais, por exemplo, eu vou falar was I at home? Was I at home? Eu estava em casa, tá? Então, de novo, a gente vai inverter e a gente está usando neste caso, no caso do verbo to be, a gente sempre está usando o verbo to be como verbo auxiliar. O verbo auxiliar do verbo to be é o verbo to be em si. Vocês já viram naquelas palavras do, does, did e essas coisas assim. Eu acabei de falar sobre will. Will é o verbo auxiliar do futuro e o verbo to be vai ser o verbo auxiliar no caso do presente simples e o passado simples. Anota aí, pessoal, porque isso aqui é muito importante. Eu vou fazer mais um vídeo no futuro sobre do, does e did para explicar certinho sobre todos os outros verbos que não sejam o verbo to be, que são os verbos menos chatos, menos complexos e mais fácil de decorar, tá bom, pessoal? E lembrando que assim, o melhor jeito de treinar essas informações, pessoal, simplesmente é escrever os seus próprios exemplos e treinar com uma pessoa que está aprendendo junto com você, que está mais ou menos no mesmo nível ou um pouco mais, nunca menos. Eu recomendo isso para todos os meus alunos. É melhor estudar com alguém que esteja no nível um pouco mais avançado do que menos avançado, porque isso vai acabar te ajudando muito mais no futuro, tá? Pessoal, é o seguinte, thank you guys so much for watching this video. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram mesmo desse vídeo aqui, siga o meu canal aqui no YouTube e clica naquele sininho, né, para aparecer mais notificações quando eu postar mais um vídeo no futuro. Thank you
you guys so very much for watching. E siga nas outras redes sociais, Inglês com Shane no Instagram. Thank you guys so much very much for watching. And I will see you guys at the next video. Até o próximo vídeo, pessoal. Thank you very much. Take care. Bye-bye.